Queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma série de vídeos do blog Enofilia. Essa playlist, eu vou falar aqui sobre as 10 dicas principais para quem está iniciando no mundo dos vinhos. Dividi em 3 partes, tá, esses vídeos. Então vamos lá, primeiro me apresentar aqui um pouquinho. Meu nome é Hector Gissoni, sou autor do blog de vinhos Blog Enofilia, tenho certificação da W7 e da ISG. Tá? Tem o Facebook, você pode estar acompanhando aí com mais de 25 mil seguidores. O meu Instagram tá chegando a 26 mil seguidores. E o site já tem mais de 930 mil, tá? 900 mil acessos. Então vamos lá, o que a gente vai falar nesse primeiro vídeo? Um pouquinho sobre os principais tipos de vinho, os personagens envolvidos no mundo do vinho e como degustar um vinho. Na sequência, utilizando a taça de forma correta, tá? Tomando cuidado ali na hora de servir o vinho, a temperatura adequada. Falar um pouquinho sobre o vinho seco, o vinho suave, que muita gente me pergunta isso. A sétima dica aí, o vinho no restaurante, um pouquinho sobre o serviço, a carta de vinhos. Logo para você, no próximo dica, você entender um pouquinho sobre harmonização. Tem um curso gravado só sobre harmonização, tá certo? Então, tentar assistir essa 8ª dica, pegar o resuminho e bola para frente aí no curso de harmonização, na playlist, tá? Só pegar aí no nosso YouTube. Nona dica, o vinho, quanto mais velho melhor, tentar responder essa pergunta aqui de forma rápida e bem objetiva. 10ª dica de hoje é como armazenar o seu vinho. Quais são os principais cuidados ao armazenar um vinho, certo? Iniciando aqui, né, primeiro puxando um slide que eu falo assim, para quem está começando, esse aqui é o principal. Você tem que entender o que é o vinho. Não adianta eu falar de vinho se você não entender o que é o vinho. Então, por definição, o vinho é fermentação, tá, alcoólica da uva. Ou seja, você tem açúcar da uva, que lá na polpa tem concentração de açúcar. Você adiciona leveduras, ou a levedura proveniente da própria uva, do ambiente, né, da própria casca da uva, ou do ambiente que você vai fermentar. Então essa uva ela vai comer, né, o açúcar e vai gerar, né, vai fazer a fermentação, vai gerar o álcool, gás carbônico e energia. Então ali por definição vinha a fermentação alcoólica da uva, ok? Você precisa de uma uva com uma quantidade boa de açúcar, que todo produtor quer uma uva com concentração de açúcares e que mantém a acidez, tá? E aí você adiciona a levedura. Esse álcool aqui, ele é não só aquele álcool etílico, o álcool que dá a porcentagem do vinho, né, de bebida alcoólica. Esse álcool também são os aromas, álcools superiores. Então, você na fermentação você tem geração de aromas, ok? Você tem geração também do gás carbônico, que se você der um jeito de prender esse gás carbônico, ele vai se diluir na sua garrafa de vinho e você vai ter um vinho tipo espumante. E energia, essa brincadeira aqui esquenta, por isso é controlado a temperatura, ok? Duas informações importantes aí, o vinho é uma bebida natural, ela vem da uva, então mesmo você pegando um vinho que tem aroma, por exemplo, de mel, de chocolate, de café, de tabaco, de aromas vegetais, de abacaxi. Então tem diversos aromas, você vai falar assim, nossa, adicionaram aroma nesse vinho? Não, né? De forma alguma, isso tudo vem da uva, por isso falo que é a bebida mais interessante de todas. Então ela tem uma diversidade de aromas muito interessantes que a gente vai estar estudando nos próximos cursos aí, tá? Todo vinho é alcoólico, sim, porque a definição do que é o vinho é ser alcoólico, é a fermentação alcoólica, ok? No próximo slide a gente entra na primeira dica do nosso curso. Olha lá, vou começar falando ali de baixo para cima. São os tipos de vinho, ok? Tem esses tipos de vinho, são os principais. Olha lá, o fortificado. Fortificado é quando você fortifica o vinho, você adiciona aguardente vínica. Então, nessa brincadeira da fermentação que eu mostrei para vocês, você sobe o teu alcoólico, então o que acontece? As suas leveduras, elas morrem. Por quê? Porque a levedura, ela trabalha só até determinado nível de teu alcoólico, tá? Então, você adicionando ali, puxando ali para 20%, né, que é o caso do vinho do Porto, você fortificou o vinho, matou a levedura ali, sobrou mais açúcar, porque a levedura não comeu todo o açúcar. Então você tem o vinho do Porto, citando exemplo, que é o vinho mais famoso, né? O vinho fortificado mais famoso. Então você vê que ele é doce.
ok? No paladar. Depois, o outro tipo de vinho, a gente tem um espumante. O espumante é quando você prende o gás carbônico, tá? Se você prender o gás carbônico, não deixar ele escapar, ele vai se diluir em todo o seu vinho, né? Formando o vinho que a gente fala, um vinho com espuma, um vinho espumante, que forma ali as bolinhas, o que a gente chama de perlagem, ok? Temos vários exemplos, os espumantes brasileiros, temos o champanhe, temos o prosecco, temos a cava, temos Franciacorta, temos vários outros, ok? Aqui a gente não vai entrar tanto detalhe assim para explicar para você qual a diferença do champanhe para o prosecco, do champanhe para a cava, do champanhe para os espumantes, ok? Mas já tentando puxar um pouquinho aí, o champanhe é porque é feito na região de Champagne, seguindo as normas e a legislação da região, ok? O prosecco ele é feito ali na região do Vêneto, tá? Então ele produz um estilo de espumante com a uva glera, e a cava é um espumante mais famoso ali da Espanha, produzido em Penedès, ok? Vinho tranquilo. Vinho tranquilo é o tinto, é o branco, é o rosé, é o vinho que você não adicionou álcool, tá? E você não prendeu o gás carbônico. Então ele entra na categoria tranquilo. Beleza? Próxima dica, quais são os personagens envolvidos no mundo do vinho? Muita gente fala assim, Ayrton, você é enólogo? Falam, não, né? De forma alguma eu sou enólogo. Enólogo é a pessoa responsável por fazer o vinho. Um dia eu ainda chego lá, né? Mas ainda não sou enólogo, tá? Então, o enólogo é o cara que faz o vinho, o cara que estuda enologia, o cara que vai à procura ali de fazer o vinho. Já o sommelier, ele não é o cara que faz o vinho, ele é o cara que trabalha com o vinho. Ele dá consultoria, ele dá cursos, ele monta carta de vinho, ele vende vinho, ele serve vinho, ele harmoniza os vinhos. Então, ele é o cara responsável por trabalhar com o vinho, né? O enófilo é a pessoa que gosta, que se interessa por vinho. Se você está assistindo esse vídeo, você é um enófilo, né? Você se interessou pelo assunto e está estudando o vinho. Então você entra na categoria enófilo, beleza? Terceira dica, como degustar um vinho. Degustar, eu falo assim, é você prestar atenção nos detalhes. Tem um vídeo só falando como degustar um vinho, tá? De 15 minutinhos mais ou menos ali na playlist básica. Aqui eu quero chamar atenção para três coisas. Primeira coisa, você está com a taça ali na sua mão, por exemplo, uma taça de vinho tinto. Você vai pegar essa taça, vai inclinar ela sobre um fundo branco, assim, contra a luz e tentar observar a cor, porque a cor vai dar uma pista de como é esse vinho. Exemplo, é um rubi claro. Opa, você pode pensar assim, provavelmente é um vinho que é mais leve, menos encorpado. Quais são as uvas que produzem vinhos que têm mais ou menos essa coloração? A Gamay, a Pinot Noir, né? São dois exemplos. Então a cor te dá uma pista de como esse vinho é. Ah, aí, então eu inclinei o vinho não tá rubi, o vinho tá todo atijolado. Provavelmente é um vinho mais antigo, tá? Eu digo provavelmente porque tem a questão de tempo de guarda. Tem vinhos que vão atijolar só depois lá dos 30 anos e tem vinhos que atijolam bem mais rápido ali. 7 anos já está atijolando. Então por isso eu digo uma pista, ok? Mas em geral é isso, observe a cor. É um rubi mais escuro. Opa, quais são as uvas que trazem esse tipo de cor mais escura? Cabernet Sauvignon, a Tannat, a Malbec, né? Eles trazem um vinho mais encorpado com mais extração. Próximo ponto aqui, os aromas. Primeira coisa, verificar qual é o tipo de aroma. Ah, esse tipo de aroma é mais questão de fruta, né? Ah, é fruta tropical, é fruta cítrica, é fruta de caroço, é fruta vermelha, é fruta negra. Que tipo de aroma que eu estou falando? São flores, são notas herbáceas, notas de vegetais, são notas provenientes de madeira, são notas minerais, né? Qual é o tipo de aroma? Próximo ali, intensidade em desenvolvimento do aroma. Intensidade é aquilo ali. Nossa, estou sentindo que tem muito aroma. Ele é bem perfumado. Mesmo você não sabendo o que é, tem alta intensidade aromática. Tem uvas que têm alta intensidade aromática. Por exemplo, a Riesling, a Gewürztraminer, tá? A Moscatel. Você abre o vinho, você já sente o cheiro de longe. A Torrentez, a Sauvignon Blanc em alguns casos, tá? Tem uma alta intensidade aromática. Desenvolvimento do aroma. Aí quando eu falo assim, nossa, ele está no estágio ali de desenvolvimento primário. Quer dizer que ele tem aroma de frutas e flores, notas herbáceas, tá? Ou vegetais. Isso é desenvolvimento primário. Desenvolvimento secundário, ele tem uma características mais puxada ali para aromas de autólise, aromas de fermentação. Por exemplo, brioche, manteiga, como por exemplo um champanhe, tá?
um vinho feito ali com a segunda fermentação por muito tempo em contato com as leveduras, ele vai trazer um aroma mais de pão, de fermento, de brioche, tá? Estágio ali de desenvolvimento terciário, o que seria? Passou por barrica ou ficou com tempo de guarda. Então ele desenvolve um aroma mais interessante que se distancia muito dessa questão do primário, que é só frutas e flores. O aroma terciário, por exemplo, um café, chocolate, tabaco, mel, são aromas mais interessantes, ok? São o que a gente fala complexidade aromática, que o vinho ele tem várias notas diferentes e muitas puxam ali para o desenvolvimento desse aroma, né? Notas terciárias, são os vinhos que mais me encantam. Paladar. Primeira coisa, doçura. É seco ou é doce? Tem açúcar residual? Não tem. Fácil perceber isso aí. Tanino. Seca muito a boca ou não seca tanto a boca? Acidez. Saliva muito ou não saliva tanto? Então você tem que prestar atenção nisso. Ah, tô tomando um taná, tá secando bem a boca. Tô tomando um Riesling ou um Sauvignon Blanc, tá com muita acidez, tô salivando muito a boca. Corpo, esse vinho pesa muito em boca? Pensa na questão lá, um leite desnatado é levinho, o leite integral ele pesa mais. O vinho é a mesma coisa, o Pinot Noir é mais leve, o Malbec, por exemplo, é mais encorpado, né? O Sauvignon Blanc é mais leve, a Gewürztraminer é mais encorpada. Álcool, esse vinho tem a sensação alcoólica mais elevada. Quando você engole o vinho, voltando o fundo de boca quente, predomina muito esse teor alcoólico, esquenta muito sua boca. Então esse vinho ali, ele tem a característica no paladar de ser bem alcoólico. Às vezes é um vinho muito alcoólico, mas não tem essas características. Por quê? Porque ele foi muito bem feito, né? Esse pilar ali do álcool, tanino, acidez, né? Ele está bem construído e o vinho ele fica muito equilibrado, você não percebe muito isso. Persistência e característica, ficou bem marcado o sabor desse vinho? Você tomou e ainda lembra desse vinho? Então ele tem uma boa persistência, ele permaneceu bem no paladar. Okay? Característica do vinho é mais ou menos aquilo que eu falei no tipo de aroma, né? Ele puxa mais para quê? É um vinho mais frutado. Não, é um vinho mais tostado. Não, é um vinho mais vegetal. Não, é um vinho mais mineral, né? Um sabor e um aroma mineral. Então você vai prestando atenção e devagarzinho vai achando esses detalhes, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser participar de uma turma presencial e provar excelentes rótulos, só adicionar aí no WhatsApp e mandar mensagem, tá joia? Grande abraço, até o próximo vídeo, na sequência.